Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai explicar, então, a aplicação do método QFD no desenvolvimento de refrigerante do tipo cola. E o grupo é composto por mim, por Carolina, a Ana, Clara, a Beatriz, Jordânia e a Rafael. Então, primeiramente, o que é o QFD? Ela é uma ferramenta da área da qualidade, sendo uma metodologia de planejamento e também de controle dentro de um contexto de um projeto e que visa sempre estar alinhada aos clientes daquela empresa. Então, ela dá voz a esses consumidores, seja por pesquisas, entrevistas, algumas reclamações, mas sempre também vão estar alinhados às expectativas da empresa, e do projeto que eles querem desenvolver. Além disso, ele é um método sistemático para o controle de diversos elementos e de elementos chaves dentro daquele produto e da sua produção, que no nosso caso é o refrigerante do tipo cola. Enfim, ele faz um apanhado geral de todos os processos de interesse. Com isso, o ponto principal do método é a gente sair do que e partir para o como. É o que a gente deve fazer com uma certa expectativa do cliente, o que o cliente pensa, e para como a gente pode atender essa expectativa. Quais são as nossas ações a partir disso, e a gente faz uma tradução do processo de um indicador de uma forma mais clara e sistemática. Então, para todo esse processo, o método QFD se divide em 4 etapas, e partindo sempre de matrizes de causas e efeitos. São 4 matrizes que vão ser demonstradas posteriormente, e que essas são a voz do cliente, a partir de especificações dos componentes, do designer e também dos nossos processos. Essas matrizes, então, vão partir da nossa casa da qualidade, e todas elas são feitas a partir sempre da voz do cliente. Assim, a gente vai analisando e usando-as como requisitos de melhoria do produto e dos nossos processos na indústria, fazendo sempre uma correlação entre todas as variáveis da nossa casa e das nossas matrizes. Então, a partir disso, como um ponto positivo, a gente tem um foco maior no nosso consumidor, que é o nosso maior interesse, e também a gente economiza tempo e dinheiro por identificarmos previamente essas exigências e os nossos pontos de melhoria, aplicando estratégias mais efetivas criadas a partir da nossa casa da qualidade. Então, começando, o método, a gente tem a casa da qualidade, que também é chamado de matriz de planejamento do produto, onde a gente recolhe as informações obtidas a partir da opinião dos clientes sobre o que ele espera do refrigerante tipo cola, Então, é a voz do cliente. Aqui, como requerimento dos clientes, a gente adotou gás na medida certa, cor, doçura correta e o rótulo atrativo. E aí, como o produto, pode atingir essas características, a gente tem na parte de cima ali da matriz, como e os requisitos que a gente colocou foi, acidez, adição de corantes, adição de açúcar e aparência. E aí a gente vai comparar essas características uma com as outras para a gente definir qual é a relação de importância entre elas. E a gente tem, por exemplo, um tipo de escala que vai de 1 ao 5, onde 1 corresponde ao nível mínimo de importância e o 5 o nível máximo de importância. Mas no nosso trabalho, a gente optou por fazer apenas de forma qualitativa, então a gente não fez essa correlação. E também é possível fazer uma outra correlação entre as qualidades exigidas pelos clientes e os produtos e os requerimentos dos produtos, usando aqueles triângulozinhos lá de cima. É outro tipo de correlação que pode ser feita. Pode passar. Então, com base nas características do produto, foi estabelecida a matriz dos componentes, que traduz os requerimentos da casa da qualidade para especificações de componentes. Então, dessa forma, é desejável que os componentes somados à constituição do refrigerante atendam aos requisitos determinados na casa da qualidade, que foram os requisitos do que o cliente deseja, Então, a partir da matriz de componentes, foi possível estabelecer relações entre as características, de forma que cada componente terá um impacto sobre as características e, como consequência, nas demandas do consumidor. Então, por exemplo, o componente acidulante, ele pode impactar na acidez do produto, por exemplo, e assim por diante. Às vezes pode ter um componente deve ter menos impacto em outras características. Bom, com os componentes que influenciam na qualidade do produto, nós começamos a montar a matriz dos processos que fazem uso desses ingredientes e que vão ter influência no produto final. Dentro dos processos de fabricação do refrigerante,
Os processos que a gente achou que se correlacionam, ou seja, que têm influência no desempenho desses ingredientes, foram o tratamento de água, a carbonatação do refrigerante, o processo de diluição, a temperatura de refrigeração do produto, o preparo do xarope simples, a clarificação desse xarope, o preparo do xarope composto e, finalmente, o invase. Para a análise dessa matriz, os valores da correlação de cada item deveriam ter sido atribuídos. Dessa forma, seria possível fazer a avaliação quantitativa da influência de cada processo do produto. Então, gente, agora a gente vai falar sobre a matriz de controle, que ela é basicamente para estabelecer quais requisitos devem ser ótimos para que a empresa garanta a excelência do produto, né? Então, inicialmente, a gente tem o tratamento da água, que durante esse processo a empresa ela deve garantir que a água esteja dentro das condições estabelecidas pela legislação, controlando os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, para que o produto se enquadre nos requisitos estabelecidos pela Portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011. O xarope ele deve ser cozido entre 82 a 100 graus Celsius para conseguir retirar impurezas que podem vir causar problemas sensoriais no produto. E esse xarope ele nada mais é que a dissolução do açúcar em água em proporções específicas para que cada produto, a depender da doçura desejada. E essa mistura de xarope simples ela é clarificada com um carvão ativado em pó, né, na proporção de 2 a 5 gramas para cada quilograma de açúcar, com um tempo de contato de 20 a 30 minutos a temperatura constante, e em seguida vai ser feita a filtragem dessa mistura com o intuito de remover o carvão ativado. Para o xarope composto ser elaborado, né, ele necessita de uma incorporação dos componentes ao xarope simples, mantendo sempre sob agitação durante 15 minutos para homogeneização da mistura. E para a incorporação é adicionado ao xarope simples alguns ingredientes, como aditivos e extratos vegetais no sabor cola, que distinguem os refrigerantes entre si, conferindo características de cor, sabor, odor e propriedades químicas adequadas à sua conservação. Os refrigerantes do tipo cola, eles são aromatizados por extrato de raiz de cola juntamente com até 10% de cafeína. Já na etapa de diluição, deve ser controlada a mistura da água com o xarope, podendo ser realizada por meio contínuo ou batelada para poder chegar à doçura desejada. Pode passar, por favor. No processo de carbonatação, é feita a injeção de CO2 na bebida em níveis de 3 a 4 volume por volume, em refrigerantes tipo cola, que devem ser bem controlados, assim como a temperatura, que ela deve ser mantida em torno de 4 a 8 graus Celsius. Já na etapa de invase, ela vem para garantir uma boa vedação, evitando vazamentos, a entrada de ar e perda de CO2, e deve ser realizada em baixas temperaturas, sob pressão, para poder assegurar uma elevada concentração de CO2 no produto. O armazenamento ele deve assegurar que o produto esteja em um local limpo, seco e arejado, sem que haja umidade excessiva e também em baixas temperaturas, para assim a gente conseguir manter suas características originais e assim chegar em perfeitas condições para o consumidor. E por fim, temos a temperatura de refrigeração, onde ela deve ser controlada para manter o produto em temperatura de consumo, que é cerca de 4 a 8 graus Celsius. Pode passar, por favor. Bom, e com uma conclusão, a gente pode fechar que, a partir da aplicação do método de QFD, é possível visualizar detalhadamente o processo como um todo, buscando uma melhoria na qualidade do produto e, consequentemente, uma melhoria no desempenho da empresa. E é isso, muito obrigada.